obreiro que falou, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor trabalhar, aleluia, e orar, graças a Deus, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Amém, amém. Vamos inclinar nossas cabeças. Amoroso Deus, soberano Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que somos teus filhos. Apesar de tudo que temos sido, apesar de um comportamento que sabemos que não tem sido melhor, nesta hora, nós desejamos confirmar para nós mesmos e sentir o teu Espírito Santo clamando a nós para voltarmos, se é que temos caminhado algum passo para fora da tua vontade ou da linha divisória que tu tens estabelecido. Sempre é o Senhor que está buscando o homem, que está buscando as pessoas. Tu disseste, não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. Então, Senhor, sabemos que aquela escolha que tu fizeste, desde antes da fundação do mundo, a cada dia está batendo em nossa porta, dizendo, tu és meu, tu és minha. Não sois do mundo, estás aqui por um propósito, e eu estou para te dizer qual é o propósito. Eu desci para te mostrar qual é o propósito, para te revelar meu plano. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Se os teus discípulos tivessem compreendido as Escrituras durante os 3 anos e meio que estavam com o Senhor, eles teriam agido totalmente diferente da forma que agiram. Não teriam interrogado tanto, não teriam indagado as coisas, não teriam posto em dúvida nenhuma das tuas palavras. Não teriam te negado, não teriam feito nada daquilo que fizeram antes. Mas mesmo sem compreender tudo, eles permaneceram observando as coisas. Mas depois que eles compreenderam as Escrituras, nada mais ficou de frente à fé deles. Eles estavam dispostos a viver pela fé, eles estavam dispostos a dar sua vida pelo amor que tinha abraçado a tua palavra. E nós estamos nesta hora pedindo ao Senhor que o Senhor derrame sobre os nossos corações aquele amor que só tu pode colocar em nossas vidas, aquele amor que é derramado pelo Espírito Santo, e que possamos estar cada dia mais apegados a ti, mais enamorados do Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Oramos por essas pessoas que aqui estão presentes, pelos irmãos que à distância cultuam conosco nesta hora, em lugares diferentes, por todos aqueles que no futuro ouvirem este culto, que todos possam receber a bênção da tua palavra. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. Podeis sentar. E assim, na série sobre os 10 mandamentos do casamento, nós pregamos, então, 6 cultos, começando por aliança de casamento. Depois entramos sobre tu não terás outro, nem outra. Tu não terás outro, tu não terás outra. Depois falamos sobre renúncia, depois sobre regras do namoro, em seguida não o torne em vão, e depois lembra-te. E neste culto, eu, para não me esquecer, quero deixar já registrado o título desse culto, que seria Tenham um Tempo Juntos. Tenham um tempo juntos. E deixem suas Bíblias preparadas aí para lermos alguma coisa, mesmo assentados, todo mundo assentado. Vamos prosseguir aqui, lembrando que no último culto que falamos sobre lembra-te, nós lemos o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias trabalheis, fareis toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor, é o dia santificado e tal, e não farás nele nada, nem teu boi, nem teu jumento, nem o estrangeiro, nem o servo e tal, e foi tudo aquilo. E nós aplicamos isto no casamento. A questão sobre lembrar e trabalhar durante todo o tempo
E o que resta quando se chega em casa é só trabalho. Já passa a semana inteira se acabando de trabalhar, e o lar que deveria ser o sábado, o descanso, o aqui estou, não é? Tanto o homem como a mulher, principalmente nesse tempo que o mercado de trabalho, ou a situação em todos os sentidos, faz com que as mulheres também tenham que sofrer lá fora, como os homens, né? E tudo. E quando chega em casa, mais trabalho. A louça está acumulada, a criança para cuidar, a casa para arrumar. E assim vai. E nunca tem o sábado, nunca tem o seu descanso. Só encontra, faz isto, faz aquilo. E nós aplicamos isto para o lado da palavra de Deus, para o tempo do fim, quando Deus disse que derramaria a sua doutrina, ou a sua mensagem, o seu ensinamento, como o orvalho que cai, como a relva que cai na grama. E isto é o que acontece pela madrugada, quando o povo está quieto, dormindo. Era assim que o maná caía, quando o povo de Israel estava quieto. É no sossego que vem o descanso, porque isso se chama um tempo de refrigério. E foi mostrado então pelas Escrituras que a palavra de Deus é derramada a você quando você se aquieta, quando você fica quieto. E é por isto que também na hora da ministração da palavra nós ficamos o mais quieto possível, apenas confirmamos aquilo que ouvimos, não é? Mas dedicamos nosso tempo, é o momento de você descansar de suas obras, deixar tudo de lado, esqueça a sua panela que foi em casa, seja o que for, ou visita que ia chegar, ou telefone, desligue o celular, não esqueça disso. Se alguém não te procurou até agora, não é? Se alguém não te chamou até agora, nesse momento, desligue para não atrapalhar você de perder alguma coisa. Então Deus está nos dizendo que sua palavra ela é mais efetiva quando nós estamos em descanso. A palavra faz efeito em você quando você está descansado. Por isso, nós sofremos muito e não aprendemos tanto, é porque saímos de casa sempre atrasados, né? Sempre atrasado. E aquele toma logo banho, cuida logo, troca de roupa e olha a hora, e já saímos de casa irritados, muitas vezes, para virar o culto. Então, você não está em descanso. E isso atrapalha. Quando nós estamos em uma situação, uma condição, onde nós não estamos ocupados com os nossos assuntos pessoais, é assim que Deus vai e fala com a gente. Então Deus diz assim, Deus diz para Adão, Deus diz para o homem: olhe, você trabalhe 6 dias por semana, mas o 7º dia é para você não fazer nada, não planejar nada. Eu quero este tempo para passar junto com você, construindo o nosso relacionamento, por simplesmente deitar na presença um do outro, ficar na presença um do outro. Olha, já lutamos tanto com as nossas preocupações diárias. Toda a dedicação minha foi com os filhos. Mas, se você não deixar um tempo para construir o seu relacionamento, você terá um problema muito sério. Você não viverá. Isso não é vida. É muito bom cuidar das crianças, é muito bom cuidar dos filhos, eles precisam dos nossos cuidados. E as mães se aplicam tanto nisso que se esquecem do esposo, se esquecem do homem que tem dentro de casa. E tem a desculpa de que, mas já estou tão atarefada, tão cansada, sai para lá. Se tu soubesse como eu estou cansada, a mesma coisa. A mulher, tudo, cansaço, fadiga, trabalho. Então já pensou se Adão dissesse: Senhor, eu não deu tempo de terminar aquela obra, então hoje eu vou continuar porque o bicho pegou, né? O bicho pegou. Tive que trabalhar mais um pouco, os animais deram um determinado trabalho lá, tive que conduzir para um determinado pasto. Desculpa. Mas não foi isso que Deus disse. Eles tenham tempo. Você já tem 6 dias para fazer tudo isso. Eles já comeram, já estão de barriga cheia, já estão isso, estão aquilo, então deixa eles de lado. Tenham um tempo junto para construir o relacionamento de vocês. Senão você estará arrumando desculpa para poder não encarar o fato, a situação, negligenciar um ao outro, negligenciar a si mesmo, e assim vai. Olhe,
Trabalhe 6 dias por semana. Faça tudo o que você tem para fazer. Cuide da sua casa o tanto você queira cuidar. Mas não vai adiantar nada as coisas feitas, as roupas bem passadas e a comida no horário, ou o feijão e o arroz na despensa. Não adiantou nada disso se você não constrói, se você não tem um tempo para construir o relacionamento. Da mesmo jeito que era no namoro. Por que chegar até o casamento? Pelos momentos mágicos que se tinham antes, de olhar a grama junto, de ficar apenas contemplando o céu quando as nuvens vai passando, formando animaizinho. Aquilo é uma ovelhinha aí, aquilo está mais para camelo. Né? Uma formiguinha, eu já disse isso várias vezes nesse sistema. Uma formiguinha carregando uma folhinha era motivo de ficar ali apontando o dedo, de dar risada junto, ouvindo só o barulho das folhas do vento. As palavras simples em um bilhetinho. E eu gosto de você, não vejo um momento de ficarmos juntos. E aquilo você guardava e cheirava, às vezes não tinha perfume nenhum. Mas procurava sentir o cheiro à distância. Agora, os últimos bilhetes que se passa é uma nota na geladeira. Faltou o açúcar, para não esquecer. Isso é muito pouco. É só isso que se tem. Eu quero esse tempo para passar junto, Deus disse com o homem. Aqui estamos falando de casamento, relacionamento. Construindo o nosso relacionamento por simplesmente ficar na presença um do outro. Mesmo que não se fale nada. Antes não precisava de palavras, às vezes só em estar junto, só em caminhar junto. Era tudo que se precisava. Vamos ler algumas escrituras, que nós vamos prosseguir. Eu gostaria de ficar só nesse tema, onde estou até agora, nesses poucos minutos, sabe? Mas nós vamos prosseguir. Vamos para Êxodo 33, versículo 10. Êxodo capítulo 33, versículo 10. Enquanto vocês procuram, esses temas que estamos pregando, eu não sei por que agora, mas eu gostaria muito de ter vindo, de termos pregado sobre isto há 4 anos atrás. Muitas coisas teríamos feito diferente. Muitas coisas. Muitas vezes eu teria deixado vocês aqui sozinhos, com uma fita, com uma gravação, mesmo vocês ficando em casa, não vai estar hoje mesmo. Mas se eu tivesse aprendido o que eu aprendi, o que estou aprendendo nesta série, há 4, 5 anos atrás, eu teria algumas vezes saído no final de semana e passeado um pouco com a minha família. Hoje estão grandes, já acabou a graça de brincar em uma praça, sabe? Essas coisas. Simples assim. Teria saído mais um pouco, passado um final de semana junto em algum lugar, longe de tudo. Então você passa todo o tempo, aplicando, vamos dizer, de 1 a 100, 100% no seu trabalho. É o melhor profissional, é o mais aplicado, é o mais elogiado, é a arrumadeira melhor que se tem, é a dona de casa invejável para qualquer um. Mas no relacionamento, 2, 3%. 2, 3%. Se você for ouvir a mulher, é tanta reclamação que ela tem do marido. Se você for ouvir o marido, é tanta reclamação que tem da mulher. No entanto, no trabalho, aquilo é um camarada, viu? Mas olha, ele não falha. Chega no horário, ele cumpre seus deveres, ele é amigo de todo mundo, ele faz, e assim sucessivamente. Vamos ler, Êxodo 33, 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face. Agora vocês sabem, se era coluna de nuvem, então era durante o dia, não é? Se fosse coluna de fogo, então era à noite. Mas aqui diz coluna de nuvem. Então era durante o dia. Isso significa que ninguém estava trabalhando. Ninguém estava fazendo nenhum compromisso. Porque era o momento de fortalecer o relacionamento. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então, numa relação de amizade, tem que haver um face a face, um cara a cara, uma conversa, um acordo. Então, quando você está com seu amigo, com a pessoa que você gosta de estar, tem um bom papo, o tempo vai embora.
Onde tu estava, fulano? Chegasse agora. Estava na casa de fulano. O papo estava bom. O papo estava bom. Aí você conta o seu dia a dia, a sua semana. Quanto tempo você teve com os outros? Com os amigos, né? Os amigos, com parentes. Porque tem homem que fica mais na casa dos parentes do que na própria casa. Na casa dos parentes, com os filhos. Mais um com o outro para construir o relacionamento. Nem bom dia, nem boa tarde, nem obrigado, nem dá licença. É só dar um empurrãozinho mesmo. Para que dar licença? Estou acostumado. Ela já sabe o meu jeito. Ele já sabe como eu sou. Tá. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então é na presença que se descansa. Então lhe disse: se tu mesmo não fores comigo, não nos faças subir daqui. Se você não estiver junto, na criação dos filhos, no cuidar do lar, na preocupação diária, não é? Se for um para lá, outro para cá, é complicado. Vocês têm que concordar, entrar em acordo, seja para o que for. Você concorda com todo mundo, menos com, não é? Com quem está tão próximo de você? Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Andar junto. Quer dizer, estou de acordo, né? Estou de acordo, porque se não houver isto aqui, como posso saber que sou teu? Como posso saber se sou tua? Se não estamos andando junto, se é um para lá, outro para cá, se um dorme de cabeça para um lado, outro cabeça para o outro, como podemos ser um casal desse jeito? Ok, então se é ao contrário disso que estamos lendo aqui, estará dentro daquela regra quebrada, a número 5 ali: não o torne em vão, porque é quando se toma o nome do Senhor em vão, ou quando o casamento não é dado a preeminência à necessidade do outro, às necessidades do outro. É um casamento vão, porque anula tudo o que se sabe sobre o casamento, por causa da tradição, do costume que aprendeu, dos maus costumes. Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então, aqui está como é o relacionamento entre Deus e o povo de Israel, como era, e como Moisés passou isso bem na cara de Deus. Se tu não fores conosco, então é melhor que nós não prossigamos. Agora nós sabemos que Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. Ele é o cumprimento. E em Mateus capítulo 11, leia aí, Mateus capítulo 11, nós ouvimos ele nos contar que se nós apenas entrássemos em sua presença, nós entraríamos em descanso. Estou falando disso, sobre descanso, que é um prosseguimento do culto anterior, uma vez que é no descanso, é quando você descansa, que você fortalece o relacionamento. É quando você para os seus afazeres e tem um tempo junto. É quando você pode dizer: olha, esse tempo é nosso, esse momento é nosso, esse passeio é nosso. Como eu vos disse, passeio que só vai de sua casa até o supermercado, ou até a farmácia, é o momento que se tem junto, é tudo isso? Não era esse o passeio do tempo de namoro, do tempo do noivado.
Não, nem que fosse até ali, a praça, disfarçando, olhando para ver a família estar por perto, né? E vai caminhando, chega na praça, se assenta e pronto, tem o seu tempo junto. Faça a mesma coisa. Disfarce seus filhos. Disfarce. Coloque porta no quarto. Eu falei isso no culto anterior, não foi? Quase no finalzinho. Coloque porta no quarto. Aquele negócio de um plástico, uma cortina. Só se você morar numa favela. Só se você morar nas casas que as paredes são de plástico. Eu já vi. Tem pessoas que saco de arroz, né, aquele de 5 quilos, e ali elas abriam, as mulheres abriam, costuravam e tal, e faziam parede de casa com aquilo, com bolsa de plástico. Só se você viver nesse tipo de vida. Mas se não, por que essa mistura? Não é? Por que essa mistura? Claro, tem casos e casos, que às vezes você só mora incômodo e tem que estar com os filhos por cima da cama, por debaixo da cama, nos pés da cama, com o sogro no pé da cama, né? Quando vem parentes e tudo mais. Isso não pode se tornar uma regra. Seus filhos têm que aprender o local deles, o lugar onde dormir. O local próprio deles. Porque você sabe, aquele pequenininho, por que você compra um berço? Mas o que é que a mãe faz? Chorou, corre e traz para cá. Ele fica naquele costume. Chorou, a mãe já traz para lá. Costume. E são esses costumes, não é? São os costumes que nós pegamos, que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Achamos que não tem problema assim, não tem problema nenhum, e assim vamos. E quando Deus diz, olha, eu quero você perto de mim, Ele diz, separa-te de tudo. Separa-te de tudo. Se você não separar de tudo para estar com seu esposo, com a sua esposa, sim. Vamos continuar. Jesus disse, em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso que estamos falando aqui, estamos lendo, você já leu tanto a respeito disso, sobre o pecador, sobre descansar. Mas é que em cada culto não dá para você ter uma ideia geral, porque vamos entregando aos poucos. Mas o irmão Brana trata disso. Esse descanso que Jesus fala, venha para a minha presença, descanse. Quando ele fala sobre o marido que chega cansado e pode sentar com a esposa, no colo do outro, e ter ali um momento de conversa, de afago. O irmão Brana disse que aquilo é melhor do que qualquer outra coisa que ele possa obter na vida, aqui. Eu creio que Jesus nos mostrou nesta Escritura como podemos entrar neste relacionamento com o Pai, para que o tenhamos por muito tempo. E fazendo assim, Ele também nos mostrou nesta Escritura que nós podemos edificar o nosso relacionamento que temos um com o outro, marido e mulher, se aprendermos a estar na presença um do outro, e termos isto como um refrigério. Ele disse, com isto que nós acabamos de ler aqui, e encontrarei descanso para as vossas almas, depois que você vem a mim, ele estava dizendo, eu sou o teu sabá. Eu sou o teu sabá. Eu sou o teu descanso. Entre na minha presença e descanse. Estas são as palavras de Jesus. Se você tirasse esse versículo aqui, né? Se você não tivesse nunca este versículo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Se você nunca mais encontrasse isso aí na sua Bíblia, não tivesse mais jeito de encontrar, sumisse, a letra apagou. Você só precisava dessa. As palavras de Jesus, eu sou o teu sabá, que é descanso. A cessação de tuas obras, das tuas preocupações. Eu sou o teu descanso. Entre na minha presença e descanse. Agora, a coisa que nós não devemos esquecer é aquilo que Deus disse, que eu falei antes. Ele disse assim, porque você tem se esforçado, viu? Eu imagino Deus como é que ele falava com o homem, a forma que Deus falava.
Porque você tem se esforçado e trabalhado ao longo de toda a semana, Adão. E eu quero que você tome algum tempo para descansar. Veja, cuidado. Porque o que eu vos disse antes, a lei não é um conjunto de regras para você obedecer. E quando se trata disso, é como se fosse uma coisa complicadíssima, como imposição. Deus não deu sua lei assim. A lei é para cuidar de você. É onde ele expressa o amor. Porque ele está dizendo com isso, se você não fazer desse jeito, meu filho, você vai sair da minha presença. Você vai exceder os limites. Você não terá companheirismo comigo. E estará fora da minha proteção. Veja quando você olha os mandamentos assim, o quanto que fica mais fácil. Você dizer, não, o papai do céu disse que não é desse jeito. Veja que se você olhar o casamento pela ótica que está dizendo o mundo, o casamento é o quê? Como eu já vos disse no outro culto. E fulano vai se enforcar. Vai se enforcar. Vai se amarrar quando? Veja que julgo esquisito, complicado. Então estamos colocando tudo ao contrário do que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. E Deus os abençoou. Em outras palavras, Deus deu a ele ali a bênção matrimonial, os casou, os uniu e disse crescer e multiplicai-vos. Em outras palavras, eu vos considero marido e mulher. Se o Deus Todo-Poderoso disse isso é bom, isso é ótimo, por que vamos pegar isto, né? Por causa de todo o costume, de tudo que foi inserido ali, e ter o casamento como uma opressão, e invalidar aquilo que Deus disse que era bom. E foi assim que os fariseus fizeram com a boa e santa e agradável lei de Deus. Eles fizeram tantas regras, tantas proibições, que se tornou complicado obedecer à lei. E Jesus disse, por causa das vossas tradições, estão invalidando os mandamentos de Deus. É do mesmo jeito que invalidam o que é o verdadeiro sentido do casamento. Então, quando é dito a respeito do descanso, Deus queria um tempo junto e disse, porque você tem se esforçado e trabalhado ao longo de toda a semana, eu quero que você tome um tempo para descansar. No livro de Hebreus, no capítulo 11, aliás, Hebreus 4, versículo, deixa-me ver se confirmo aqui, esta escritura anotada. Hebreus, capítulo 4, vamos ver aqui, versículo 9. Versículo 9. Ok, isso mesmo. Porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, que é aquele que entrou no seu sábado. E eu disse no outro culto, quando nós começamos a falar sobre lembra-te, que foi aí que lemos sobre o quarto mandamento, e eu disse que não íamos falar do dia de sábado, como os adventistas, porque já entendemos o que isso significa. Então agora seria próprio lermos isso para que você entenda que não estamos tratando de um dia para ser guardado hoje. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, quer dizer, aquele que entrou no seu sábado, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Deus repousou de suas obras, o homem repousava de suas obras, então, no sétimo dia, para estarem juntos, para terem companheirismo. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Então, agora você sabe que isso não se trata de um dia, de 24 horas para ser guardado, mas de um descanso por estar na presença dele. E vamos ler isso. Se não, isso que eu acabei de dizer agora, que esse descanso é por estar na presença dele, se não lermos nesse culto, leremos no culto seguinte, não tem pressa. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de, como é que está aí? Desobediência. Não é isso? Ok, isto é, no mesmo exemplo de incredulidade. Você leu desobediência, e daí? Por que você desobedece? Quando você faz todos os costumes, vamos dizer assim, todos os desejos do corpo, o Brando falou sobre beber, fumar, prostituir, roubar, matar, seja o que for, tudo que você faz, ele disse que isso era o quê? Atributos, não foi? Então, você está desobedecendo. E por que você desobedece? Porque está entrando com uma ideia de incredulidade aí.
Ok, agora a chave para entrar nesse descanso é que nós temos estado trabalhando, irmão. Então temos por direito, é dever nosso, descansar. Não precisa fazer greve, viu? Não precisa fazer greve, não, para poder ser dados os direitos trabalhistas. Greves e mais greve, e toca fogo nisso, e fica na porta da empresa, e levanta piquete para lá e para cá, e não deixa ninguém entrar. Por quê? Queremos um aumento por direito, é nosso por direito, precisamos disso. A inflação aumentou tanto, vocês lucraram tanto, o nosso salário está defasado. E assim. Aí você tem que fazer greve agora para obter o que é seu por direito. Se não me der o que eu preciso, o que eu necessito, por direito, como tua esposa, como teu marido, vou fazer greve. Difícil é fazer greve de fome, mas faz greve de tudo. Menos de fome, né? Se pelo menos fizesse greve de fome, economizava um pouco. Mas é outro tipo de greve que faz. E o resultado, o resultado disso é que então se procura negociar, fazer média, levar algum presente para poder receber atenção. Fazer algo bom, agradável, para poder receber aquela atenção que está necessitada. Sendo que esta atenção é dele ou dela por direito. Por direito. Desde que se casaram e passaram pelo primeiro processo, a aliança do casamento, vê? Não se tem por que fazer greve. Porque já trabalharam. Vê? Trabalharam já. E nisto aqui, a chave disto é que tenho estado trabalhando, tenho estado cuidando, me preocupando, agilizando as coisas. Então, esse momento junto é meu por direito. O largar tudo de lado. Você não precisa, como dizem, chutar a barraca, não é? Mas deixar tudo de lado. Você já fez tanto, o que é que custa? Isto é teu por direito, porque você tem estado trabalhando já. Porque se nós somente sentássemos em volta da casa, em volta do nosso lar, ao longo de toda a semana, e não fizéssemos nada, então o descanso falado aqui não seria um refrigério. Você já está cansado de tanto fazer nada? Para que vai descansar? O descanso é porque é um refrigério pelo tanto que já se fez, pelo que já se trabalhou. Porque se você não fez nada, não cumpriu com seus compromissos, não cumpriu com suas obrigações, aquilo seria algo improdutivo. Mas, por já ter trabalhado durante os 6 dias, no linguajar do Velho Testamento, não é? O tempo de descanso era produtivo. Era repor as energias, fortalecer o relacionamento com o Criador e estar apto, pronto para iniciar a jornada na manhã seguinte, no dia seguinte. Vê? Então, isso que estamos tratando aqui, sobre a vida familiar, o relacionamento familiar, o deixar tudo de lado, largar os compromissos de lado e terem seu tempo junto. Isto é simplesmente para isso, para que você possa se tornar mais produtivo, produzir mais, porque o relacionamento está o quê? Está firme, está cada dia mais sendo construído, edificado, que se chama edificar o relacionamento. Você não casou e construiu um lar, você vai construindo ao longo do tempo. Gradativamente aquilo vai procurando forma, tomando forma. Não é? Então Deus trabalhou por 6 dias e depois do 7º ele descansou. E por que ele descansou? Talvez você diga que ele estava cansado, ou ele disse, cansei de fazer essas coisas. Então deixe-me mostrar para vocês outro foco da situação. O Criador trabalhou por 6 dias. O irmão Bruno fala que era um dia de 1000 anos. Não é? Outros já dizem que é de bilhões de anos. Cada um pensa o que quiser. Não vamos entrar nesse detalhe. Deus trabalhou por 6 dias e no 7º ele se assentou, vamos dizer assim.
Para quê? Para apreciar o que ele já havia realizado nos outros 6 dias. Foi um momento de apreciação. Para ver, contemplar, admirar. Estamos falando agora sobre o casal, então você veja, depois de ter produzido, trabalhado, lutado durante a semana, ou seja, o que for durante o dia, por que você tem que cessar de tudo? Senão você não aprecia o que você está fazendo. Nem consegue contemplar os filhos que se tornaram, como eles estão, a educação que eles têm. Nem consegue contemplar até onde já foram no lar, até onde já conseguiram obter. Mas o que é que tem? Trabalho. Ainda falta aquilo. Ainda tem que fazer isso. Ainda tem que fazer aquilo. É isto. Então, o momento de apreciar o que já fizeram, torna-se trabalhoso, angustioso. Porque quando param com as outras coisas, ao invés de contemplar o que já se tem, aproveite esse tempo livre para mostrar exigências e fazer concessões. Não aprovo isso, não aprovo aquilo, isso não está bem feito, você não fez aquilo direito, e você não sabe cuidar disso, e assim vai. Fazemos tudo errado. Deus fez o quê? Ele se assentou para apreciar o que ele havia realizado nos outros 6 dias. Portanto, antes de nós seguirmos adiante aqui, mais adiante, eu apenas quis fazer alguns apontamentos até agora, lembrando que a continuação do culto anterior, lembra-te, a fim de que não ficássemos com a ideia errada e nos tornássemos preguiçosos em nossa alma. A questão de ter o tempo de parar com tudo é para fortalecer o relacionamento. Até esse descanso, ele é produtivo no sentido de que você vai ter mais destreza, porque se os dois estão bem, no trabalho se produz mais. Vê? Só vê homens estressados no trabalho, respondendo patrão, quebrando o que já fez. Porque em casa a coisa não está boa, não está bem. E ele diz, por que vou me acabar aqui? Ele não tem nenhum refúgio em casa, não tem nenhum refrigério em casa, não tem nenhuma presença em casa. E por que a mulher o atenderia bem? Ele não volta para casa como a... Eu não vou entrar em detalhe, meu Deus do céu, porque se fosse uma igreja grande aí de 800 membros, né? De 1000 membros, eu falando assim, os irmãos que não conhecem pensam que temos 100. Se fosse uma igreja grande, né? Então você entrava em detalhe e daí a pouco cada um dizia, puxa vida, mas somos só nós. Se eu entrar em detalhe, aí você diz, está falando comigo. Ih, aquilo ali é porque conhece, aquilo ali é porque foi lá em casa, não é? Mas você sabe. Ok. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 11, onde você já leu, diz assim, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de incredulidade. Então, outra coisa que eu gostaria de apontar aqui, é que assim como precisamos estar na presença do nosso Senhor, que veio a nós e se destacou no nosso meio, na forma da palavra, para encontrarmos descanso e uma cessação de nossos próprios trabalhos, assim também uma presença do nosso cônjuge devia nos oferecer um tempo junto, onde cessa também as nossas obras, porque é um tempo dos dois. É um tempo apenas dos dois. Tá, agora deixa-me ler a mensagem. A intermitente luz vermelha. O irmão Branham disse, observe, não há nada que Deus poderia dar a um homem além da salvação, melhor do que uma boa esposa. Não há nenhum homem que pode consolar, nenhuma pessoa pode consolar a outra quando estão cansadas. Vê que ele está falando aqui do tempo de refrigério? Do tempo junto. Que foi o que Deus disse, já trabalhou, Davi? Então, hoje não faz nada não, viu? Vem para cá, vamos ficar juntos, esquece tudo. Mas o detalhe que eu falei no outro culto, que eu não tenho anotação agora, né?
é que quando se usa a desculpa, o estresse do dia a dia, para poder não encarar o fato de que o relacionamento não está bem, reclamar. Isso aí... Então se usa tudo isso. Não, eu não tenho tempo agora. Eu não vou perder tempo conversando isso. Não tenho o que fazer não. Já estamos velhos para esse tipo de coisa, né? Por que eu vou perder meu tempo sentado num canto aqui, ou dar uma caminhada, ou dar uma volta aí no quarteirão? Para quê? Mas antes você fazia. Então, quando você vê o velhinho na praça de mãos dadas, né? Às vezes de bengala, mas de mão dada, o abraçado, olhando um cacho de bananeira, um cacho de banana, né? Olhando uns pombos. Vocês pensam o quê? Os velhos não têm mais o que fazer. Eles estão namorando, bicho. Eles estão fortalecendo o relacionamento. Eu comecei a escrever um livro para casais já há muito tempo atrás. Mas eu só cheguei numas 15 páginas. E por que comecei a escrever esse livro? Num dia, sem esperar, sem ele saber, eu passei na casa do irmão Vicente e ele estava sentado no banquinho lá, ele e a patroa. Só os dois. De tarde, umas 3 horas da tarde. Parecia que estava uma vida à toa, uma vida mansa. Só os dois. Eu disse, mas que negócio é esse? O que é que vocês estão fazendo? De vez em quando a gente fica assim, conversando. E eu voltei com aquilo na cabeça e não saí mais. Aí comecei a escrever um livro numa manhã, a respeito do relacionamento. E coloquei o caso dentro do livro e vários outros casos que eu tinha presenciado na ideia de ajudar as pessoas. Porém, eu não concluí o livro. Vocês podem muito bem. Vocês sabem por que o motivo que eu não concluí. Ok, mas eu tenho ainda o início desse livro até hoje. Quem sabe um dia, né? Eu ainda não continue a escrever. Mas é isso, eles estão namorando, não estão perdendo tempo. Não é porque eles não têm o que fazer. E muitos deles, só depois de velhos, é que conseguem ver o tempo que perdeu antes. Quando tinham saúde, quando podiam, quando caminhavam melhor, quando podia pegar um transporte, ou dirigir até certo lugar, ou ir até certo ponto. E acabou tudo isso. Então a única coisa que tem é sentar na cadeira de balanço e ficar os dois como ficava meu avô. Nem cadeira de balanço não tinha. Era um sentado no banco duro, fazendo um cigarro, e a outra se arrastando pelo chão, porque estava paralítica. 20 e tantos anos paralítica. E tudo que eles podiam fazer, a presença dos dois, os filhos, tudo, né? Tudo fora de casa, e um ficava na sala. É isso! A outra respondia lá na cama. É isso mesmo! Você passava na rua, estava aquilo, é isso para lá e é isso para cá. Não se tinha para onde ir, não se tinha o que fazer. A ideia era pouco, falar o quê? Reclamar da vida? Só tinha isso os dois velhos. Passava alguém, conversava um pouquinho, falava sobre o tempo, sobre a caristia. Não sei por que o povo de antigamente falava tanto de caristia, não é? Parece ser acostumado, ninguém fala mais da caristia. A inflação era diferente mesmo naquele tempo, viu? Aí um falava alguma coisa, quando saía o velhinho ficava sozinho. Aí vinha a velhinha, minha avó, se arrastando pelo chão, chegava, botava o bracinho no banco, se escorava um pouco, conseguia ficar um pouco arqueada, se pendurava na janela e se desbruçava e ficava olhando fora. Aí o velho saía para o lado de fora, se acocorava, com o chapéu na mão, ficava de coca do lado de fora e é isso. Ela respondia, é isso mesmo, Mané. Olha, isso foi anos. Era ou não era? Está aí meus parentes que sabem muito bem. Não espere chegar esse tempo para ficar é isso, é aquilo. Enquanto você pode, enquanto você tem saúde, aproveite, que vai chegar o momento. Vai chegar o momento onde você, queira ou não, vai ter que ficar paradinho no canto, dependendo de alguém para trocar pelas fraldas, outra vez. Vai chegar. Enquanto Deus te deu saúde, perna para andar, para bater perna um pouquinho, faça isso. Aproveite, viva. Viva. Eu estava lendo o quê? Ok, a intermitente luz. Não há nenhum homem que pode consolar, nenhuma pessoa pode consolar a outra quando estão cansadas. Eles não confiam em ninguém como confiam em suas próprias esposas.
E que coisa feliz é, irmãos, quando você tem uma pequena esposa que é pura e honesta e virtuosa, e você pode chegar quando você está cansado, esgotado, e se assenta, e ela pode conversar com você. Ela pode fazer mais por você do que qualquer outra pessoa. Isto é certo. Ela é uma joia. Ela é uma rainha. Era assim que Mombrano encontrava, falava sobre casal. Temos as fotos de Mombrano, isso deveria ser mais divulgado, não é? Eu não entendo, não querendo criticar, né? Não querendo criticar, mas eu acho que com a tecnologia que nós temos hoje, que se tem nas Américas, não é? Essas mensagens deveriam vir com uma foto, não é? Com a foto do pregador, alguma passagem da vida dele, do acontecimento dele, porque temos fotos de Mombrano já de idade, sua esposa cabelinho branco e abraçado, maior amor. Talvez se os casais vissem isso, se abraçassem mais, porque tudo é irmão Brano, irmão Brano, irmão Brano, irmão Brano. É? Que eu acho sem sentido apenas colocar um pé de planta na capa da mensagem, com tantas gravuras, com tantas fotos dos acontecimentos, fotos sobrenaturais. Eu acho, sabe o que é? Isso é falta de assessoria, só isso. Falta de alguém para dar uma ideia. Por isso que aqui é cheio de ideia. Um faz um quadrado para lá, outro faz uma coisa para cá, outro pinta para lá e para cá. Não é? Pelo menos faz. Um coloca um xadrezinho aí na frente, outro coloca o símbolo de Israel pendurado. Vê? Isso é falta de assessoria, isso aqui. Não é possível. Ou não se tem ideia, ou as pessoas têm medo de dar alguma ideia. Porque, meu Deus, era uma chance, não é? Já que isso é divulgado para o mundo inteiro, né? As mensagens distribuídas para o mundo inteiro, era uma chance também junto, ia o dia a dia deste homem que tanto amamos, né? Que tanto amamos, por ter se dedicado a se colocar na presença de Deus para ser usado em nosso benefício. Todas a mesma coisa. Que simplicidade, toda a mesma coisa. Tantas fotos de Mombrano com a esposa, a irmã Meda lavando roupa, né? Estendendo roupa no varal. As irmãs se sentiriam bem de saber como que a esposa de Mombrano cuidava, como ela estava ali fazendo as coisas, né? E é por esse motivo que se tem tanta ideia perdida, como aquele folhetinho sobre perguntas e respostas sobre o profeta. Né? Nunca saberíamos daquilo como era o dia a dia, o familiar deles. E aquilo teria nos ajudado muito se tivesse vindo para nós há muitos anos atrás. Pois bem, então, olha aqui, veja isso aqui. Porque parece que meu tempo já foi, Deixa-me ver. 50 minutos, misericórdia. Então, observe aqui as palavras de Mombrano, tá? Ele diz, e que coisa feliz é, irmãos, quando você tem uma pequena esposa que é pura e honesta e virtuosa, e você pode chegar quando você está cansado, esgotado, e se assenta, e ela pode conversar com você. Conversar, viu? Conversar. Ao invés de, querida, faça isso. Aí, quando ele chega, acabou o sossego dela. Querida, faça isso. Ou, querida, faça aquilo. Ou, eita, que bom você chegou. Há um prego ali para bater que estou precisando. Como eu disse para vocês, às vezes o varal é um motivo de briga, de discussão, de estragar o final de semana. Porque o varal quebrou. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer mas eu canso de dizer, por que juntar a roupa do mês inteiro para lavar em um único dia? Por quê? Por que pegar toda a roupa e colocar de uma vez só para estender? Só se você tiver um bom cabo de aço para aguentar o peso, que roupa molhada pesa. Não precisa, coloca essa parte, é o que o varal aguenta, é o que o bambu aguenta, né? Coloca só essa parte, assim que tiver, coloca mais. Não, mas você colocar tudo de uma vez, coloca tudo, quando desce, blum, quebrou.
tudo, primeiro lado de terra, vai levar tudo de novo. Aí a culpa eu já falei para você fortificar, para comprar outra, aquela coisa toda. Gente, vamos parar de estresse. Vamos parar de estresse. Ao invés de querida, faça aquilo, querido, faço isso. Precisamos considerar que o tempo junto, sem fazer nada, é mais importante para o nosso relacionamento do que o trabalho contínuo. Posso repetir? Precisamos considerar que o tempo junto, sem fazer nada, é mais importante para o nosso relacionamento do que o trabalho contínuo. Caso contrário, Deus não teria dito, olhe, trabalho desse tanto, mas esse não faça nada. Quem quiser chamar vocês de vamos dizer assim, desocupados, chama. Mas é para fortalecer nosso relacionamento. É necessária uma presença, viu? Uma presença para trazer o verdadeiro descanso, para trazer o refrigério. Presença. É junto. É cara a cara. Separados você não descansa, não. Um para lá, outro para cá, você não descansa, não. Estamos tratando de um descanso para fortalecimento do casamento. É necessário uma presença para trazer o verdadeiro descanso. O descanso de Deus, você só tem se estiver na presença dEle. Olha o que está em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério na presença do Senhor. Vê? O refrigério vem só na presença. Agora, para podermos fechar esse ponto aqui, concluirmos esse culto, este refrigério que você tem no livro de Atos 3,19 é uma palavra que significa recuperar-se dos efeitos de. A palavra que você tem como refrigério. O significado da palavra que está ali no original. O significado é recuperar-se dos efeitos de. Então vem o tempo de refrigério para que haja uma recuperação do efeito, né? do trabalho que se teve, da luta que se teve, do desgaste que se teve. Então vamos ter um tempo na presença um do outro para que haja uma recuperação desse desgaste anterior. E também a palavra significa reviver. Reviver. Então vemos aqui que espiritualmente, quando é do lado espiritual, isto necessita da presença do Senhor para nos trazer aquela atmosfera que nos trará este refrigério, porque é uma atmosfera. Por isso, na presença dele, silêncio. Puxa, não posso nem falar. Já falou demais, já brigou demais, já reclamou demais, já sei das contas que tem que pagar, já sei o que é que precisa, já sei da roupa que rasgou, já sei tudo. Se trata até de silêncio. Isso quer dizer, se as palavras que foram proferidas é sobre trabalho, é sobre compromisso e obrigações, silêncio. Silêncio. Que eu preciso reviver, preciso recuperar. Então, se esta é a verdade de nosso relacionamento com o Senhor, deve haver um modelo semelhante para que possamos participar do nosso relacionamento matrimonial. É o mesmo modelo. Um refrigério que venha da presença do cônjuge. Para você. E eu verdadeiramente creio que o Senhor teria nos mantido um tempo especial. Deus estabeleceu um tempo especial para ficarmos sem fazermos nada, para fortalecer o relacionamento com Ele. Do mesmo jeito, Ele estabeleceu isto e disse que nós tivéssemos um tempo para ficarmos juntos também. Eu vou ler para vocês aqui o que está no sermão Deixando Escapar a Pressão. Mas como são muitas citações agora, eu vou ler só uma parte, vou parar no certo ponto e deixarei o resto para o próximo culto. Prometo. Deixando escapar a pressão. Já agradecendo a presença de vocês, a paciência de vocês, os irmãos que nos ouvem à distância e tudo, e aguardando a continuação para o próximo culto. Desde já agradeço, que já vou concluir. Apenas vou continuar lendo aqui alguma coisa. Parágrafo 35. Nós estamos vivendo numa era neurótica. Tá, mas o irmão Bruno pregou outro sermão com esse título, sabe? Deixando escapar a pressão.
Então esse é do dia 13 de maio de 1962. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa. Todos estão correndo aqui e indo ali, e indo a parte alguma. Isto é simplesmente para esse tipo de era. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como toda parte está contaminada com isto. O tabernáculo está contaminado com isto. Todos os lugares, o mundo inteiro. É um dia de pressão. Apressam, 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 apressam e apressam. Dirigem a 90 milhas por hora e então chegam em casa para jantar e esperam 2 horas até que fique pronto. Ele quer dizer, então não teria por que correr tanto. Isso mesmo, esta é a hora. E naquela correria e rapidez, isto coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa, um pouquinho contrária, você quer soltar-se. Quer dizer, alterar-se, né? Em temperamento. O marido diz alguma coisa, você bate seu pé e diz para ir para a sala. Vê? Bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você. Vá para fora. Aquela coisa, não suporto ouvir tua voz. Isso é horrível demais, não é? É humilhante. É muito humilhante. Fulana, isto aqui, olha, eu não suporto ouvir tua voz. A menos que ela esteja com 3, 4 meses de gravidez, que dizem que tem algumas mulheres que enjoam, né, a presença do marido. Mas até isto é usado como refúgio, como subterfúgio, para poder nessas horas, então, né, humilhar. Por isso que só Deus conhece os corações. Por isso que só Deus pode nos julgar. Porque você nunca sabe o que está lá dentro, o que está no coração da outra pessoa. Observe. A esposa diz, bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você. Vá para fora. Esposa, eu estou tão nervoso. Quer dizer, não fala comigo agora. Eu não quero saber disso. Vê? Por quê? Qual é o problema? Tudo isto junto, esta tensão aumentando, então o resultado disto é fazer algo errado. E agir fora do lugar. Isso mesmo. Agora, isto fará o pobre agir daquela maneira. Isto fará com que a classe média haja daquela maneira. Isto fará com que o rico haja daquela maneira. Isto fará com que o muito bom haja daquela maneira. Isto fará com que o bom haja daquela maneira. Porque isto é tensão, vapor formado. Tem que explodir em algum lugar, vê? Senão, você explode a caldeira. Agora nós encontramos isto. Isto aumenta com o passar dos dias. Você fala com seu chefe, se você está trabalhando. Bem, fulano. E se você fala para a criança, vem aqui. E, mamãe, eu estou... Veja, aí está você. Isto forma. Que coisa, vê? Você se sente como se fosse... Se a cabeça fosse fugir. Eu sei, eu estou com isto todo dia. Então, eu sei o que isso significa. Ela se forma, quer dizer, a tensão nervosa. Pensei nisto outra noite. Eu estava num certo hospital e nosso pastor, eu pensei que ele estivesse doente. Mas ele tinha apenas estafado, quer dizer, estava com estafa. Correu, até que simplesmente se esgotou. É assim. Aí a turma de pastor não faz nada. Né? Daí a pouco tá os camaradas aí dando cada piripaque, morrendo. Os médicos dizem, não, você está com saúde de ferro. Só está com estafa. Bem, correu até que simplesmente se esgotou. E alguns deles eles ligaram no escritório lá embaixo e perguntaram se eu faria suas visitas. Bem, eu tinha estado com negócios o dia todo e ministros de diferentes lugares. E eu disse, sim, bem, eu fui fazer suas visitas. E eu fui a um certo hospital e eles me deram um nome de mulher e um número onde ela estava. Eu fui a este quarto, eu fui para a senhora. Isto foi cerca de 15, 20 minutos antes de receber a hora para visitantes. Assim eu fui e disse à senhora que eu era o ministro e gostaria de ver certa mulher. Ela me olhou no rosto e ela estava fazendo algo. Ela voltou-se primeiro e disse, o que você quer?
Eu disse, eu gostaria de saber onde uma certa senhora está nesta sala. Ela disse, eu não sei. Eu disse, bem, me foi dado um número, um certo lugar, e eu achei que eu devia perguntar primeiro. Disse, bem, se você tem um número, vá vê-lo. Obrigado. Eu desci lá e disse na porta da ala, e eu disse, está aí uma senhora chamada fulana? Não. Bem, eu voltei e olhei em meu cartão, que era onde dizia. Assim eu fui de volta, e a senhora estava lá de pé, e eu disse, aquele número estava errado. Como você disse que era o nome dela? Eu disse, ela não está neste andar. Obrigado, eu disse. Eu irei ao andar superior, então. Assim eu fui ao próximo quarto, e fui para o primeiro. Havia um médico assentado na escrivania, e eu estava sentado lá, e ele estava sentado lá coçando sua cabeça. Disse, como vai? Ele simplesmente olhou para cima, olhou para baixo. Bem, eu pensei, seria melhor que eu deixasse sozinho. Assim eu prossegui a ordem de números um pouco mais, e eu encontrei uma senhora numa escrivaninha, uma enfermeira. Eu disse, perdoe-me. Disse, o que você quer? Eu disse, há uma mulher aqui, por certo nome. E ela disse, eu não sei. Eu disse, eu supunha ter um número do quarto 321 ou 221. E eu disse, eu fui para aquele quarto e não havia ninguém lá. E a senhora disse, não existe ninguém aqui embaixo com esse número. Então disse, talvez esteja no andar superior. E ela disse, ele já estava se estressando, né? E ela disse, bem, então por que você não vai ao 231 então? Eu disse, obrigado. Eu fui ao 321. E eu disse, ou 22, 321. E eu disse, há uma senhora aqui chamada fulana? Não. Havia uma senhora deitada lá. Eu disse, ela estava no outro lado do quarto, ou no outro lado do quarto, no outro, no 31. Disse, obrigado, senhora. Eu caminhei para lá e disse, está a senhora fulana de tal aqui? Não, eles a mudaram, ela está no térreo. Eu pensei, mas que coisa. Eu voltei para o térreo novamente, e eles me deram o número do quarto. Eu fui para o térreo e eu olhei. Tudo. Eu estava com receio de ir naquela escrivania outra vez. Na primeira recepcionista, né? Que mandou ele para cima. Eu estava com receio de ir ali outra vez. Então eu olhei tudo em cima e embaixo, tentando encontrar aquele número de quarto, e eu olhei, não podia encontrá-lo. Eles tinham pequenas alas e coisas cortadas neste hospital. Então aqui vem esse doutor andando com seu estereoscópio em sua mão e bolsa. E eu nunca vi um homem que tivesse 4 pés de altura e 4 pés de largura. Então, devia ser um guarda-roupa. Porém, ele simplesmente como que igualava ao... Ele estava andando ao longo ali, e eu disse, boa noite, senhor. Poderia me dizer onde o quarto número tal e tal está? Ele disse, para cima, nessa direção e fora naquela direção. Aquela coisa, né? Quebra a direita, quebra a esquerda. Eu disse, obrigado por sua informação. Esta é a verdade. Ele disse, para cima, nessa direção e fora, naquela direção. E eu, obrigado. E eu pensei, eu não chegarei a parte alguma. Eu olhei para trás e havia uma espécie de senhora de aparência amável, de pé na escrivania novamente. Eu caminhei em sua direção e eu disse, boa noite. Ela disse, como vai? Que diferença, não é? Eu disse, senhora, eu estou tão confuso. E lhe contei minha história. Eu disse, há uma senhora em algum lugar que ia para a cirurgia de manhã e ela está quase à morte. Eu sou o ministro e nosso pastor lá em cima não pôde fazer suas visitas e eles me deram este número. Ela disse, só um momento, irmão Branco, eu verificarei. Bem, eu agradeço ao Senhor. Ela colocou tudo de lado e andou por lá e achou. Ela disse, sim, irmão Branco, ela está no quarto tal, à sua esquerda, bem ali. Eu disse, muito obrigado. Eu voltei e olhei e eu pensei, é isto, deixando escapar a pressão. Todo mundo, isto está se tornando uma era neurótica. Todos estão alterados, não tem nenhum tempo. E aquilo altera a um ponto em que quebram coisas. Por que não tem nenhum tempo? Estamos falando aqui de tempo também, não é? Lembra-te, e tenha um tempo junto. Não é isso? Descarregar as tensões. Fortalecer o relacionamento. Deus disse para Adão, tenha um tempo. Não faça mais nada nesse dia. Vê? Isto faz com que as pessoas
tenham maus sentimentos, quando elas os interrompem repetidamente e dizem coisas que você não quer dizer. Agora, todo mundo é culpado disto. Eu sou culpado, vocês todos são culpados. Nós fazemos coisas sob pressão que nós não faríamos por outro lado. Assim existe um excesso de pressão formada hoje. Eu creio, antes que eu vá mais além, eu devo dizer isto. Eu creio que é o inimigo vindo e pressionando. Eu creio que isto é o diabo. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo estaria em volta como um leão que ruge. E se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, correndo sobre alguma coisa, você fará decisões que você não faria se você se assentasse e pensasse sobre isso. Cerca de 3 anos atrás, eu estava numa viagem de caça e eu tive um guia índio. Eu caço realmente apressado. Esta é a coisa, este simplesmente sou eu, vê você? Um daqueles formadores de pressão. Ele sempre foi uma pessoa nervosa. Então eu estava caçando com um índio, e eu pulei do cavalo, e havia algum alce em cima da montanha, e eu comecei dando a volta. E o velho índio era cerca de 10 anos mais velho que eu. Ele era simplesmente um ofegante vindo atrás de mim. E eu disse, vamos, chefe, vamos, chefe. E disse, muito rápido, muito rápido. Eu pensei, ó, bem... Eu disse, vamos! E eu comecei. E ele disse, muito rápido. Eu diminuí o próximo movimento. E ele, tá muito rápido. Oh, que coisa. Eu disse, chefe, o alce está lá em cima. É como o Antônio fala, os peixes estão tudo esperando, né? Os peixes estão tudo esperando. Vamos, cuida, pronto, aquela coisa. E acorda todo mundo de madrugada. E cadê os anzol? Cadê a isca? Foi assim na viagem, só por Deus. O alce está lá em cima, chefe. Ele disse, ele permanecerá lá. Ele nasceu lá. Olha a tranquilidade do índio. Ele vai permanecer lá. Eu disse, eu acho que ele está certo. Ele permanece lá. Ele nasceu lá. Ele disse, pregador, caça muito rápido. Espanta toda a caça para longe. Disse, faça como o índio. Anda uma vez, olha, 9 vezes. É assim. Se o homem falasse uma palavra e escutasse 10... e estivesse disposto a escutar 10, ou se ela falasse 1 e estivesse disposto também a escutar 10, daqui a pouco, cada um só falava meia palavra. Não é? E daí a pouco, um estaria exigindo, fala comigo. Ao invés de dizer, tu fala demais, mulher. Vamos conversar um pouco, ao invés de dizer, tu não para de falar, homem. Bem, eu queria saber que tipo de movimento eu teria que empregar para descer lá, onde eu estava numa corrida em cima da montanha. Ele disse, caminha uma vez, então olha 9 vezes. Olha em volta ao redor de tudo 9 vezes, antes de você dar outro passo. Olha que coisa. Porém, vê você, ele não tem nenhuma pressa. Eu pensei naquilo, e minha preciosa velha mãe que está na glória nesta noite, alguém disse, por que você não usa uma flor branca hoje? Significa que sua mãe está morta. Eu disse, minha mãe não está morta, minha mãe está viva. E então, se eu usasse uma vermelha, então as pessoas diriam, eu pensei que sua mãe estivesse morta. Assim, para não confundi-los e formar mais pressão, eu simplesmente deixei tudo isto fora, vê? Ela não está morta, ela está adormecida, ela está com Cristo. Então, a era nervosa, neurótica. Veja como o Branco se preocupou até com o que o povo ia pensar. Por que não está de preto, né? A mulher morreu, o marido morreu. Por que ele está contente? Por que ela está feliz? Todo mundo sabe o que aconteceu, do desastre que houve. Aí se você ficar triste, aquela coisa de, fulano está na pior. Está na fossa. Está no estresse. Vamos ter que levar para o médico. Não é? Então, assim, para não confundi-los, deixei tudo assim. Então, a era nervosa, neurótica em que estamos vivendo. E vocês sabem, em tudo isso, os doutores não têm nenhuma resposta, pois eles estão afetados com isso também. Eles não têm a resposta, eles não sabem o que fazer. Você diz, doutor, minha cabeça está para explodir, eu não sei o que fazer. Bem, ele diria, eu também estou. Bem, não há nada que você possa fazer. Ele lhe passará um tranquilizante e quando aquilo terminar, o efeito, você estará mais nervoso do que estava da primeira vez.
como um homem bêbado tomando um drink extra para rebater sua embriaguez. Vê você? Então, você não pode fazer isto. Não há nenhuma resposta. Eles não têm. Porém, Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Ele é a resposta. Cristo é a resposta para cada problema que nós temos. E para você se livrar do estresse, o que ele faz? Descansa. Entra na minha presença e encontrarei descanso para vossas almas. Pois é, o irmão Branham disse a respeito do casal, é a única forma de um encontrar também descanso e refrigério. É um estar na presença do outro. E para estar na presença do outro, o trabalho, a preocupação tem que cessar. Amém? Vamos colocar de pé. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ser tão bom para conosco e sempre está nos mostrando onde termina os nossos passos, até onde está a cerca para não atravessarmos, porque do outro lado é perigo, do outro lado tem animais ferozes, do outro lado da cerca tem lobos vorazes, do outro lado da cerca tem leões famintos. Ó Senhor, do outro lado tem demônios especialistas para nos apanhar sob pressão. Então nós queremos nesta hora, acobertado por Tua presença, estar como está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sobre a sombra do Onipotente. Que possamos encontrar descanso sobre as Tuas asas, Senhor. Acolhe-nos diante de Ti, porque não temos outro refúgio em nenhum lugar a não ser diante do Senhor. E que nós, como pessoas, possamos aprender isto para melhorar tanto o nosso relacionamento com o Senhor, como o nosso relacionamento com o próximo. Perdoa as nossas faltas, abençoa cada uma dessas pessoas, aqueles que estão enfermos e aflitos. Pedimos que o Senhor ministre a cura sobre estas vidas, através da Tua palavra e da fé que cada um tem nelas. Para a Tua glória, Senhor, nós pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos vocês. Deus os abençoe. Os irmãos que não pegaram a literatura nova, não é que chegou, está ali alguns números à disposição ainda. Deus guarde a cada um de vocês.